Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. Nesse canal, a gente fala de figuras bem conhecidas da internet brasileira. Sejam pessoas que fazem conteúdo para blog, podcast, YouTube e outros. Vamos com a gente conhecer mais a fundo alguém bem interessante. Vamos mergulhar hoje na figura por trás de um dos maiores sites de tecnologia do Brasil. As fontes que a gente recebeu pintam um quadro bem detalhado do Thiago Mobilon e do Tecnoblog. Mas, assim, a ideia aqui é começar pela pessoa. Quem é ele, afinal? Quais são as raízes dessa história toda? Exatamente. Antes de repente, analisar o negócio em si, é fundamental entender a trajetória pessoal dele. O material que a gente analisou mostra que a história dele começa, olha, bem antes do Tecnoblog explodir desse jeito. E vários elementos dessa origem ajudam a explicar as escolhas profissionais depois, sabe? Nossa missão aqui é meio que desvendar essa base. Perfeito. Então, vamos lá, começando pelo básico. O nome completo é Thiago Alexandre Mobilon, mas todo mundo conhece como Thiago Mobilon ou só Mobilon. E ele não é da capital paulista, certo? Onde ele começou mesmo? Não. Ele nasceu e cresceu em Americana, interior de São Paulo. E essa origem, olha, é relevante, viu? Ah, é? Por quê? Porque ele começou o Tecnoblog lá mesmo, em Americana. Teve até uma passagem pela capital, São Paulo, mas acabou voltando para a cidade natal. E o interessante é que ele adotou um modelo de trabalho remoto assim muito antes disso virar moda, né? Nossa, pioneiro nisso, então. Total. As fontes estimam que ele nasceu em 1986, porque ele tinha 19 anos quando fundou o site, lá no finalzinho de 2005. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Interessante essa coisa de voltar às origens e já pensar no remoto lá atrás. E o ambiente familiar? O que as fontes contam sobre os pais, a criação dele? Olha, sobre o pai, a informação é bem escassa, quase nada. Mas a mãe, sim. A Magali Aparecida Colevati Mobilão, ela é mencionada. Ah, legal. E o que dizem sobre ela? Dizem que ela era professora da rede pública municipal em Americana e participava de conselhos locais de educação. Isso sugere um ambiente talvez de classe média que valoriza o estudo, a educação. Entendi. Só que tem um ponto crucial que as fontes destacam bastante. O início do empreendedorismo dele foi por necessidade mesmo, pura necessidade, porque ele não conseguia arrumar emprego formal na época. Ah, e é daí que vem aquela história famosa dos R$50, que sempre comenta. Exatamente. Essa história aparece muito e diz bastante sobre ele. Ele pediu, R$50 emprestados para a avó. Pra avó? Nossa! Sim, para fazer uns cartões de visita e colocar um anúncio no jornal local, oferecendo serviço de manutenção de computador. Que coisa! Pois é, isso não é só uma curiosidade, sabe? As fontes sugerem que essa mentalidade de fazer acontecer, mesmo com pouquíssimo recurso, meio que forjou a cultura do Tecnoblog desde o início. Foco em resultado, sem esbanjar. Uma resiliência bem forte ali. Totalmente. Faz todo sentido essa conexão. E essa paixão por tecnologia, isso já existia desde pequeno ou surgiu mais com essa necessidade de trabalho? Não, já era bem forte e veio antes. Os relatos indicam que com os 12 anos, ele já era o técnico de informática oficial da família, sabe? Sei. Aquele sobrinho que resolve tudo. Exato. E antes mesmo do Tecnoblog, ele era super ativo em fóruns online, tipo Clube do Hardware, Adrenaline, aprendendo, compartilhando conhecimento. A formação acadêmica mesmo em tecnologia foi breve. É mesmo, ele não chegou a concluir. Ele tentou cursar sistemas de informação, acho que em 2007, mas largou. O motivo? Segundo ele, o Tecnoblog já estava crescendo e, na prática, pagava a faculdade, não o contrário. Entendi. O negócio já estava chamando mais, né? Exato. Mas anos depois, ele foi buscar conhecimento em outra área. Fez gestão financeira na FGV, que é uma instituição super renomada, né? Isso mostra que ele continuou aprendendo, mas de forma bem direcionada para o que a empresa precisava naquele momento. Muito interessante. Essa busca por conhecimento aplicado conforme a necessidade. E como é a vida dele hoje, fora do Tecnoblog? O que as fontes falam sobre interesses, hobbies? Olha, trazem alguns detalhes sim. Ele mesmo falou publicamente sobre ter recebido um diagnóstico de TDAH, lá no início de 2021.
E ele abordou isso de forma bem pragmática, sabe? Foi pesquisar métodos de produtividade, como lidar com isso no dia a dia. Pragmático, né? Bem o perfil que está se desenhando. Totalmente. Quanto aos interesses, se você olhar o perfil dele no Pinterest, por exemplo, lista coisas como empreendedorismo, música, cerveja, investimentos e o famoso geek stuff. Ah, claro. Não podia faltar. Tem menções também a ciclismo, que ele gosta, e leitura variada. Ele já mencionou livros como Sapiens, Outliers, Hábitos Atômicos, mas também curte HQs, tipo Batman, A Piada Mortal. Além de consumir bastante filme, série, música. Temas que ele até leva, às vezes, para o Tecnocast, o podcast deles. Legal ele usar a própria plataforma para isso também. Agora, falando em temas que podem gerar discussão e polêmicas. As fontes que a gente viu apontam algum problema legal, alguma briga pública mais séria, algo assim? Olha, nesse ponto, o material que a gente analisou é bem consistente. Não existe nenhum registro público sobre prisão, nem envolvimento com atividades ilícitas. Nada disso. Certo. A relação com concorrentes é descrita como bom, competição de mercado, o que é normal, né? Mas sem indícios de treta pessoal, de animosidade. Ele parece evitar esse tipo de controvérsia pessoal. Usa mais as plataformas do Tecnoblog para analisar temas que são espinhosos na tecnologia, tipo ética e inteligência artificial, essas coisas. Mas sempre de uma forma mais ponderada, jornalística. Entendi. Mantém uma postura mais analítica, então. E sobre a vida familiar atual? Ele é casado? Tem filhos? Ele compartilha alguma coisa nesse sentido? Então, aí que ele mantém uma barreira de privacidade bem definida, sabe? As fontes que a gente consultou não confirmam o estado civil nem se ele tem filhos. É uma área que ele protege bastante. Bem reservado mesmo. Muito. A única pessoa da família que aparece ligada publicamente ao negócio é a Patrícia Mobilon. Ela é sócia e coordenadora financeira lá no Tecnoblog. O sobrenome indica o parentesco, claro, mas a natureza exata desse vínculo, se é irmã, prima, enfim, não é detalhada. Fica bem clara essa separação que ele faz entre a figura pública, o profissional, e a vida íntima dele. Certo. Então, para a gente resumir um pouco o perfil que está emergindo aqui. É alguém que veio do interior, com uma veia autodidata muito forte, que começou a empreender mais por necessidade do que por outra coisa, apaixonado por tecnologia desde cedo, super pragmático para encarar desafios tipo TDAH e que está sempre aprendendo, buscando conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente reservado sobre a vida pessoal. É isso. Exatamente essa leitura. E essa combinação de fatores, sabe? A resiliência que veio lá da dificuldade inicial, essa curiosidade técnica que parece não ter fim, a capacidade de aprender e se adaptar de forma prática e até essa maneira cuidadosa de gerenciar a privacidade, tudo isso parece ser a chave para a gente entender não só o empreendedor Thiago Mobilon, mas também as decisões que acabaram moldando o Tecnoblog. Next level. Vamos continuar nossa análise, mergulhando agora na criação do Thiago Mobilon. O Tecnoblog hoje é um nome gigante, né? Na tecnologia aqui no Brasil. Mas como foi essa história toda? Vamos dar uma olhada. Tudo começa lá em dezembro de 2005. E assim, nada de grande empresa, redação chique. Era um projeto pessoal mesmo, quase um laboratório, sabe? De um rapaz de 19 anos, lá em Americana, interior de São Paulo. A ideia inicial, pelo que a gente viu, era mais para ele aprender, né? Programação, servidores. E ele ia compartilhando o que descobria nos fóruns da época. Exato. E a gente tem que lembrar do cenário, né? A blogosfera brasileira naquele tempo era bem incipiente, muito amadora ainda. O mais interessante é ver como essa coisa pessoal virou um negócio lucrativo bem rápido. Foi um dos pioneiros, talvez, nessa profissionalização de blogs por aqui. Analisou, falam em, cerca de R$20 mil por mês, já no primeiro ano. Isso em 2006, para um blog pessoal. Era muito dinheiro, né? Impressionante. Mas, óbvio, nem tudo foi tranquilo. Teve um momento bem crítico ali. O banimento do Google AdSense. Que era a fonte principal de receita, né? Quase a única. Nossa, isso podia ter quebrado o negócio. Podia mesmo. Teria sido o fim para muita gente. Só que a reação dele foi muito pragmática. Ele criou uma espécie de loja do Mercado Livre dentro do próprio Tecnoblog. Um sistema de afiliados, sabe? Que sacada. Em vez de só procurar outra rede de anúncios? Exato. Ele foi para afiliados, de um jeito bem integrado. E aí o faturamento, puf, voltou a crescer.
coisa de 12, 20 mil por mês de novo. Ganhou até prêmio no Mercado Livre. Ali nasceu uma resiliência, sabe? E uma expertise em afiliados que virou marca registrada da empresa depois. E aí veio o passo seguinte de estruturar mesmo. Em 2007 ele funda a Mobilon Networks, aí em 2008 já começa a contratar os primeiros jornalistas. Era busca para ir além do blog pessoal, né? Acho que para superar um pouco aquele estigma que a palavra blog ainda tinha para os anunciantes. Com certeza. E a grande virada mesmo, talvez venha em 2012. Foi quando inauguraram a sede física em São Paulo. Aquilo foi um marco, né? Institucionalizou de vez. E no mesmo ano, 2012, chega o Paulo Iga, jornalista de formação. A chegada dele é apontada como crucial. Por quê? O que ele trouxe de diferente? Ele trouxe um rigor editorial maior, uma busca por pautas exclusivas, sabe? Que complementou muito bem a visão mais técnica e de negócios do Mobilon. Muita gente considera essa dupla o começo da era de ouro do Tecnoblog, a melhor fase. Interessante essa dinâmica. E eles não ficaram só no texto, né? Teve podcast também. Isso. Lançaram um podcast em 2012, que depois em 2014 virou o Tecnocast. E não foi só mais um formato, não. Foi bem estratégico. Permitiu umas discussões mais aprofundadas, sabe? Criou uma conexão diferente com a audiência. Mais próxima, talvez. Exato. E ajudou muito a formar a comunidade engajada que eles têm hoje. E em 2015, outra mudança importante, pelo que vimos. Ampliar o foco, né? Não falar só para o público super técnico. Sim. A missão virou meio que traduzir números e siglas para uma audiência maior. Isso foi chave para escalar o público. Imaginam? Mais gente entendendo, mais gente acessando. Claro. Embora, sim, algumas análises depois apontem que essa simplificação gerou críticas de leitores mais antigos, sabe? Mas o reconhecimento veio. Ganharam o prêmio Influenciadores Digitais em 2016. E o crescimento não parou. Em 2018, compraram o MeioBit, outro blog de tecnologia bem conhecido. Sim, um movimento grande. E os números de audiência explodiram, né? As fontes falam que triplicou em 2018, aí cresceu 40% em 2019, 80% em 2020, passou de 300 milhões de acessos por ano. É muita coisa. Hoje falam em mais de 31 milhões de acessos por mês. É, de fato, o maior site independente de tecnologia do Brasil. Consolidado. E se a gente olhar a foto completa hoje, o Tecnoblog é mais que um site, é um ecossistema. Tem o site principal, claro, o Tecnocast super forte no áudio. A comunidade também, né? Aquele fórum deles. Isso, a comunidade Tecnoblog que lançaram para engajar os leitores. Tem vídeo no YouTube, TikTok e tem o Achados do TB. Ah, o Achados. Que é o braço de ofertas de afiliados, né? Uma evolução daquela ideia lá de 2006. Exatamente. Uma evolução direta. É uma estratégia clara para diversificar a receita, né? E depender menos de plataformas externas, tipo Google, Facebook. Faz todo sentido. E o modelo de negócio, então, é essa mistura. Publicidade normal, programática, conteúdo de marca. Isso, o branded content, que eles dizem que é sempre identificado, seguindo as regras do CONAR e tal. E os links de afiliados, claro. E eles sempre reforçam a questão da independência editorial, né? Dizem que não tem participação de fabricantes, varejistas. Mas esse crescimento todo trouxe desafios também, né? As fontes mais recentes apontam algumas críticas. Sim, principalmente de leitores mais antigos. A percepção de alguns é que a profundidade das análises diminuiu um pouco. Tem um apontamento sobre um foco maior em tutoriais, sabe? E conteúdo muito otimizado para busca, para SEO, para aparecer no Google. Entendi. Aquelas táticas que trazem muito tráfego, mas talvez diluam um pouco a análise mais crítica original. Todo o conteúdo diário era tutorial. E nesse contexto todo, a saída do Paulo Iga em 2023, depois de 11 anos lá, é vista como um momento simbólico, sabe? Levanta umas questões sobre para onde vai a direção editorial agora. Pensando em tudo isso, o Tecnoblog nasceu como um laboratório para entender a tecnologia. A questão que fica é, como que ele, agora esse gigante da mídia, vai lidar com a própria tecnologia que o desafia? Tipo, inteligência artificial generativa, essas ferramentas que criam texto, imagem, inclusive o tipo de tutorial que hoje gera uma parte importante do tráfego deles. Qual vai ser o diferencial do Tecnoblog nesse cenário novo? Onde vai estar o valor? Boa pergunta.
No fim, o que essa trajetória toda mostra é um pouco da história da mídia digital no Brasil mesmo, né? Essa dança constante entre fazer jornalismo, engajar o público e, bom, ter um negócio que funcione. Next level. Retomando aqui nossa conversa, a gente viu o Thiago Mobilon pegar aquele projeto pessoal que nasceu quase como uma necessidade lá em Americana, né? E transformar no Tecnoblog, que hoje é, bom, o maior site independente de tecnologia do Brasil. A gente acompanhou essa profissionalização toda, a criação de um negócio bem robusto. Agora, para a gente amarrar tudo, vamos conectar esses pontos. Qual é o legado real que fica dessa jornada toda? E mais importante, talvez, olhando para frente, quais são os grandes desafios que o Tecnoblog tem pela frente, hein? Vamos dar uma olhada nisso. Quando a gente pensa nesse legado, as fontes que a gente analisou apontam para algo que vai além, assim, do tamanho do site, certo? Parece que é mais sobre um modelo de negócio que se mostrou muito resiliente aqui no nosso cenário de mídia digital. Aquele pragmatismo deles desde o comecinho é bem forte, né? Com certeza. E o que as fontes mostram, né, é que o DNA do Tecnoblog foi meio que forjado ali na dificuldade mesmo. Perdeu a AdSense lá em 2006, nossa, poderia ter sido o fim para muita gente. Mas para eles virou o gatilho para apostar de forma pioneira até no marketing de afiliados. Aquela coisa de ganhar comissão por venda indicada, começando com o Mercado Livre. Isso acabou definindo uma abordagem muito prática, sabe? Bem voltada para a sustentabilidade financeira, o que é um diferencial deles. E essa história toda, de certa forma, acaba espelhando a própria evolução da internet comercial aqui no Brasil, né? Desde a época dos blogs até essa estrutura de mídia que eles têm hoje. Mas isso também deve gerar uma tensão interna, imagino. Exatamente. É aquela tensão clássica da mídia digital, né? Como é que você equilibra a integridade editorial, que é o que constrói a confiança do leitor, com a necessidade de gerar muito tráfego para publicidade e, claro, fazer a conversão funcionar para os afiliados. O que é fascinante de observar é como essa busca constante por equilíbrio acaba moldando o tipo de conteúdo que eles publicam, sabe? E essa tensão parece que ficou bem clara nos últimos anos, né? As fontes trazem um paradoxo interessante. Um crescimento de audiência assim gigante, quase 80% em 2020. A equipe dobrou de tamanho, só que ao mesmo tempo começaram a surgir críticas de leitores mais antigos, falando de uma suposta perda de profundidade no conteúdo. Teve até uma análise que apontou que uns 14% do conteúdo era tutorial e comentários sobre conteúdo vazio, essas coisas. Exato. E é bem nesse contexto que a saída do Paulo Iga em 2023, que foi editor executivo e sócio por mais de 10 anos, ganha um peso simbólico, né? Alguém com um background jornalístico forte saindo justo nesse momento acende um alerta sobre os rumos editoriais do site. Entendi. Então, essa saída do Iga, na visão das fontes, ela sinaliza o que exatamente? Quais são os desafios que surgem a partir daí? Basicamente, as fontes apontam para 3 grandes desafios que se desenham para eles. O primeiro é justamente essa tensão editorial que a gente estava falando. Como conciliar a produção de conteúdo otimizado para SEO, aquele feito para bombar no Google e atrair milhões de visitas, com o jornalismo mais analítico, mais aprofundado, que foi o que fidelizou a base original de leitores. Definir essa identidade na era pós-Iga parece ser crucial. Faz sentido. Qual o segundo? O segundo desafio é a disrupção da IA generativa. Ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, conseguem produzir muito rápido justamente aquele tipo de conteúdo mais básico, tipo tutorial, sabe? Que ajudou muito a inflar a audiência via SEO. E aí fica a questão: como o Tecnoblog vai responder a isso? Vai integrar IA, como eles já fizeram com o Tecnochat, ou vai focar ainda mais na análise humana, naquilo que a máquina, pelo menos por enquanto, não entrega? Isso levanta uma discussão importante sobre o valor do conteúdo online daqui para frente. Um ponto crítico mesmo. E o terceiro desafio? E, por último, um desafio mais estrutural: a dependência da figura do fundador. Apesar de toda a profissionalização, a visão do Mobilon ainda é muito central para o negócio. Para garantir a sustentabilidade a longo prazo, as fontes sugerem que essa institucionalização precisa avançar mais. Criar uma estrutura que funcione de forma mais independente dele. Entendi. Então, a forma como o Tecnoblog vai navegar por essa encruzilhada, identidade editorial, impacto da IA, a questão da sucessão,
não define só o futuro deles, né? Acaba sendo um termômetro, talvez, para todo o ecossistema de mídia de tecnologia no Brasil. É um teste para aquela resiliência toda que eles mostraram até aqui. Perfeitamente colocado. A história que as fontes nos contam é de uma adaptação realmente notável. Um percurso que saiu de um experimento pessoal, quase de uma necessidade, para se tornar uma força na mídia. Eles aprenderam a navegar nessas águas complexas e às vezes bem turbulentas do ambiente digital de um jeito muito pragmático. É uma história de evolução constante, sem dúvida. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Uma reflexão que sai dessa análise toda. Considerando essa trajetória e esses desafios que estão na mesa hoje, onde é que fica o ponto de equilíbrio para um veículo de mídia digital? Como é que se mantém a relevância para públicos tão diferentes, quem busca a dica rápida e quem quer a análise profunda, e ao mesmo tempo garante a saúde financeira num cenário que não para de mudar? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!